Olá, meu nome é Joane Silva, eu sou aluna do curso de Medicina da UFPE e vou apresentar meu trabalho de iniciação científica dos anos de 2018 a 2019, orientado pela professora Gabriela Moraes, cujo título é Transmissão Vertical do HIV, o perfil de crianças atendidas em unidade de referência. Quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o meu trabalho ele se insere no tópico 3, Saúde e Bem-Estar. A transmissão vertical do HIV ela pode ocorrer na gestação, parto ou aleitamento e é responsável pela contaminação de mais de 90% das crianças que vivem com HIV no Brasil. O objetivo do meu trabalho ele foi caracterizar o perfil de crianças infectadas via transmissão vertical do HIV, atendidas em um serviço de referência no município de Recife, entre os anos de 2010 a 2015, e analisar essas crianças segundo alguns aspectos. O meu trabalho ele foi baseado na coleta de dados dessas crianças infectadas atendidas no Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS do IMIP. Os dados eles partiram de um banco de dados digitais de ficha de avaliação inicial. Foram excluídos os prontuários que as mães não apresentavam infecção pelo HIV, aquelas que não tinham ficha de avaliação inicial e também aquelas que estavam elegíveis. Em seguida, esses dados eles foram organizados em uma planilha e eles foram analisados com sua frequência relativa e com sua frequência absoluta e organizados em gráficos e tabelas para análise. Bem, entre os anos de 2010 e 2015, foram atendidas no serviço 1.106 crianças expostas ao HIV. Destas, 83 apresentaram contaminação vertical, ou seja, o serviço ele tem uma taxa de 7,5% de transmissão vertical. No entanto, o que é preconizado pela OMS é que essa taxa gira em torno de 1%. E isso pode ser atingido quando todas as medidas de prevenção da transmissão vertical são implementadas. Dessa forma, o que demonstra que existem lacunas na condição dessas gestantes e dessas crianças. Muito embora observou-se que, com o decorrer dos anos, embora mais crianças fossem expostas ao HIV, menos eram contaminadas, o que pode dizer para a gente que existiram alguns avanços na condução dessas gestantes e crianças, muito embora a taxa ainda esteja longe do esperado. Bem, observou-se que a maioria dessas crianças contaminadas eram filhas de mães que tiveram diagnóstico no parto ou pós-parto e que realizaram pré-natal incompleto, ou seja, fizeram menos que 6 consultas pré-natais. E isso é um fator de risco, visto que o diagnóstico precoce e o acompanhamento pré-natal completo, ele é considerado essencial para a redução da transmissão vertical. Como fator protetor, essas crianças apresentaram bolsa rota no parto. E isso é adequado, sobretudo para aquelas gestantes que não foram bem conduzidas. O que é positivo na história dessas crianças. Além disso, de positivo, a maioria delas nasceram a termo e com peso adequado, o que é bom, visto que peso inadequado e idade gestacional pré-termo são associados a maior risco de transmissão vertical. Embora essas crianças chegaram ao serviço tardiamente, ou seja, a primeira consulta delas foi após os 6 meses de vida, o que reduz a quantidade de medidas profiláticas que podem ser implementadas no período pós-natal. Além disso, como fator de risco, as mães dessas crianças tiveram menos que 8 anos de escolaridade e não apresentavam ocupação remunerada, o que demonstra uma vulnerabilidade social dessas mães. Quanto às medidas profiláticas utilizadas, observou-se que a maioria das mães não realizaram profilaxia durante a gestação nem durante o parto, enquanto que a maioria dos recém-nascidos eles fizeram uso da terapia antirretroviral e não foram amamentados, o que é adequado. Dessa forma, a falta de profilaxia durante a gestação e parto pode ter contribuído sensivelmente para a transmissão vertical, sobretudo porque essas medidas são consideradas na literatura como muito importantes para a redução da transmissão vertical. Quanto à distribuição espacial dessas crianças, observou-se que a maioria delas são distribuídas no litoral, sobretudo na primeira regional de saúde, onde é localizado o serviço de referência, o que esse dado ele pode nos direcionar medidas para melhorar a condição dessas gestantes e crianças. Dessa forma, o meu trabalho mostrou que houve lacunas no pré-natal e no pós-natal, no acompanhamento pré-natal e pós-natal dessas crianças. Além disso, existe uma vulnerabilidade social associada a essas mães dessas crianças infectadas. Por fim, a distribuição litorânea desses indivíduos, ele pode permitir para a gente direcionar o investimento em rastreio e acompanhamento precoce dessas gestantes e, assim, aplicar adequadamente medidas de prevenção. E é isso, muito obrigada.